Bom, eu sou Marco Aurélio de Castro Júnior, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, das cadeiras de Direito Empresarial, e hoje nós vamos falar do cheque. Não é? O cheque no Brasil é decorrente, quer dizer, o regramento no Brasil é um regramento que é uniforme com outros países, né? O Brasil é aderente, e é regulado aqui pela Lei 7.357, de 2 de setembro de 1985. Como acontece com qualquer lei que regula título de crédito, ou via de regra com as leis que regulam títulos de crédito, o primeiro artigo da lei é para dizer quais são os requisitos essenciais. E é exatamente isso que tem no nosso artigo primeiro para descrever o que é o cheque, para dizer o que é que precisa ter no título para que o título seja tratado como cheque, seja considerado e qualificado como cheque. Bom, então o artigo 1º da lei diz: o cheque contém a denominação cheque, inscrita no contexto do título e expressa na língua que esse é redigido. No caso do cheque, ao contrário da letra de câmbio e da nota promissória, que não tem um formulário, um modelo pré-definido, no cheque tem. É um formulário que quem tem conta em banco e já emitiu um cheque, cada dia mais em desuso, não é? No momento em que nós estamos vendo aí a entrada em vigor do Pix, nós estamos ainda falando de cheque, mas ainda é usado, não é? Então, é um formulário que você recebe do banco. Antigamente vinha na forma de um talão, hoje você imprime no caixa eletrônico, ou pode pegar também, eventualmente, na sua agência bancária, mas todos os campos que precisam estar preenchidos, não é? Já vêm impressos. Então, portanto, você tem um formulário. Lá vocês vão encontrar a denominação cheque. Vai estar lá escrito que aquele título é cheque. E o nome do título, volto a dizer a vocês, como já disse em outras oportunidades, é essencial para que o emitente do título saiba pelo que se obriga. Vejam, o primeiro título que vocês estudam em direito empresarial é a letra de câmbio. A letra de câmbio é uma ordem de pagamento, que pode ser à vista ou uma das 3 outras modalidades de vencimento. Aqui não. O cheque, embora seja uma ordem de pagamento, é uma ordem de pagamento à vista. Não há outra forma de emitir o cheque. E o cheque pré-datado ou pós-datado? Por que as pessoas dizem que tem um cheque pré-datado? Bom, a pré-datação do cheque, ou seja, colocar uma data antes daquela data em que, por acordo e não por obrigação cambial, não por uma relação cambial, mas por uma relação contratual, o beneficiário, o credor do cheque, vai sacar ou depositá-lo, é um negócio jurídico de natureza contratual. Portanto, não tem nada a ver com os efeitos cambiais do cheque. Você pode colocar o cheque pré ou pós-datado para daqui a 1 ano, 6 meses, 3 meses, 48 dias, e o beneficiário, o credor do cheque, poderá apresentá-lo a qualquer momento. E o banco não poderá recusar o pagamento, porque ele é uma ordem de pagamento à vista. Então, repito, quando nós falamos de cheque pré-datado ou pós-datado, com o mesmo sentido, não é? Uns chamam de pré-datado, outros chamam de pós-datado, significa que, por um acordo à látere do título, fora do título, por um contrato que as partes fizeram, entenderam de que o beneficiário do cheque só poderia exercer o seu direito ao crédito naquela data ou a partir daquela data. Do ponto de vista cambial, como eu disse, uma vez entregue o cheque, ele pode ser apresentado no banco para pagamento ou depositado. Mas se eu fui numa loja e comprei uma determinada mercadoria e combinei que o cheque só ia ser apresentado daqui a 30 dias, por exemplo, o lojista pode apresentar? Não, claro que não. Mas você acabou de dizer que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, a qualquer momento pode ser apresentado. Uma coisa não invalida a outra. Nós temos basicamente 3 ordens de obrigações. As obrigações de natureza legal,
portanto, que decorrem de normas, né, de leis, no sentido amplo, decretos, etc., não é? Estrito senso apenas de lei formal e material. Nós temos as obrigações contratuais. A lei é uma norma geral, a todos, sobre quem ela se aplica, estão vinculados a ela. O contrato, que faz de lei entre as partes, e a obrigação cambial, que só nasce em um título de crédito. Então, quando você emite um cheque pré ou pós-datado, você emite um cheque, estabeleceu uma obrigação cambiária ou cambial, mas também fez um contrato com aquela pessoa para que ela se obrigasse a não fazer alguma coisa. Esta obrigação de não fazer é a de não apresentar ou não sacar ou não depositar o cheque antes daquela data. E por isso ela se obriga, e com mais razão, nas relações de consumo. Então, sim, é uma invenção da gente, uma invenção brasileira, não é? E que produz efeitos, sim, reconhecidos. O efeito de que, pelo contrato, a latere, o credor assumiu a obrigação de não apresentar o título. Uma coisa importante que a gente precisa ver é que o cheque ele não nasce como um título de crédito. O cheque nasce como um meio de pagamento, assim como o dinheiro é um meio de pagamento. Mas ele se torna um título de crédito, ou pode se tornar um título de crédito, quando ele é endossado, quando ele é transferido a um terceiro. Aí sim, ele adquire aquela natureza de ser um portador de um valor. Antes, ele é um meio de pagamento, alguém emite e paga. Quando você paga e a pessoa faz circular o cheque, ele virou, portanto, um título de crédito. Então, essa é uma coisa importante da gente saber. O cheque não nasce ordinariamente como um título de crédito, ele pode se tornar um título de crédito. Outra coisa importante que a gente precisa ver é que ninguém é obrigado a receber cheque. A única forma que você pode impor a alguém de receber pelo cumprimento de uma obrigação pecuniária, o único bem que tem poder liberatório e curso forçado é o dinheiro, a moeda. O cheque não é moeda, o cheque não é dinheiro. E, portanto, ninguém é obrigado a aceitá-lo. E aí cabe um parênteses, óbvio, como quase tudo em direito. Ninguém é obrigado a aceitar cheque. Mas se um estabelecimento, e notadamente nas relações de consumo, diz que recebe cheques, ele fica obrigado a aceitar o pagamento em cheques. Agora, o estabelecimento pode deixar muito claro isso para o cliente: não aceitamos cheques. Não tem problema nenhum. É um direito que qualquer pessoa física ou jurídica tem de aceitar este ou aquele meio de pagamento, exceto a moeda, porque esta tem curso forçado. Então, é uma coisa que é importante ser dita. Mas voltemos aqui aos elementos essenciais do cheque. O segundo elemento é a ordem incondicional de pagar quantia determinada. Se nós vimos lá na letra de câmbio que ela é uma ordem de pagamento e essa ordem deve ser pura e simples, aqui a ordem é incondicional. Há quem entenda que o termo incondicional significa a mesma coisa de puro e simples, outros não. O puro lá é uma ordem que não vem com mais nada. E simples é uma ordem direta. Estou falando de modo bem simplificado para tornar mais claro. O vocábulo incondicional tem um conteúdo semântico próprio. Incondicional é o que não tem condição. Você recebe a ordem e tem de cumprir a ordem. Mas quem é que recebe essa ordem no cheque? Quem recebe esta ordem é quem se obrigou a receber ordens dadas pelo emitente. Olha que coisa interessante. Você que acha que não tem poder nenhum em face do banco, você tem poder sim. Você pode mandar no banco. Toda vez que você emite um cheque, você está dando uma ordem ao banco: pague este cheque. É óbvio que
é uma ordem que está formalizada no que é um pré-requisito para a própria emissão do cheque, como nós vamos ver adiante, que é um contrato. Mas é uma ordem, e é uma ordem incondicional. Se tiver fundos disponíveis, o banco é obrigado a acatar a sua ordem. Outro requisito essencial, que deve estar no inciso 3, é o nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar. Veja, se você que é o dono da conta, que emite o cheque, é o emitente, é o sacador, do outro lado tem que ter um sacado, e o sacado sempre será, vamos dizer assim, quase sempre será um banco, porque as cooperativas também podem ser sacados de cheque. Determinadas cooperativas podem sim. Mas a regra geral é que seja um banco. Então tem que estar no formulário quem é o banco que vai receber a ordem. Isso, como eu disse, não tem problema nenhum, porque o cheque já é um formulário pré-impresso. Outro requisito que consta do cheque é a indicação do lugar do pagamento. O lugar do pagamento está lá, a banco tal, a agência tal. Então você sabe que aquela agência fica em tal praça, em tal cidade. O lugar do pagamento. Ok? Bom, a indicação da data e lugar de emissão. Nós já vimos que o preenchimento de todos os requisitos constituem o ato de criação do título e que a assinatura do emitente, do sacador, neste caso, é a emissão do título, é o ato de emissão. Então, portanto, sem a assinatura do emitente, não é possível ter cheque. Mas a lei de cheque diz que é preciso ter indicação da data e do lugar de emissão. Essa data pode ser preenchida até o momento da apresentação do cheque pelo credor. Não tem problema nenhum. O local também. Agora, uma coisa importante: o local de emissão do cheque é também o local onde o credor poderá exercer seu direito de ação, o direito de executar o cheque. Então, você mora em Salvador, por exemplo, e emite um cheque em Fortaleza, e você coloca Salvador. Quando preenche o cheque, esse cheque só poderá ser executado em Salvador. De outra sorte, se você tiver morar e tiver uma conta em São Paulo e emitir um cheque em Boa Vista, dizendo que emitiu em Boa Vista, lá vai ser o local, na falta de fundos, onde poderá ser executado o cheque. Ok? No que toca ao último requisito, que eu me antecipei, já falei, que é a assinatura do emitente, esta assinatura poderá ser de próprio punho, não é? Ou poderá ser através de um mandatário, como vocês já viram, quando estudaram letra de câmbio, nota promissória, existe a possibilidade de você emitir por procuração, ou poderá ser uma assinatura mecanizada. Veja, isso não é uma realidade comum hoje em dia, mas já foi. Vamos imaginar uma empresa que tivesse 1.000 funcionários, numa época onde não se fazia os pagamentos diretamente na conta, mas se emitia um cheque para cada funcionário. Imagine ter que assinar 1.000 cheques. Por isso a lei permitia a assinatura mecanizada. Existia máquina, existe ainda, máquina de assinar cheque. E esta assinatura mecanizada, desde que depositada, né, no banco, para que ele possa saber qual é a assinatura, vale. Bem, os títulos de crédito são quase que previsíveis, né, porque você tem uma sequência, como eu já disse em outras oportunidades. Normalmente, o artigo 1º diz quais são os requisitos essenciais, e o artigo 2º diz que, quando faltar algum desses requisitos, o título não vale como tal, mas traz um elenco de requisitos não essenciais. É o que acontece no artigo 2º da lei do cheque. Então, na falta da indicação especial, né, de um lugar, é considerado o lugar de pagamento o lugar que estiver designado junto ao nome do sacado. Portanto, aquilo que eu disse a vocês, tem lá, banco tal, agência tal, e tem a cidade, às vezes tem, às vezes não tem, mas você sabe que aquela cidade, aquela agência fica em uma determinada praça. Se forem designados vários lugares,
o que é muito incomum, o cheque será pago. Portanto, havendo indicação de mais de um lugar, ele é pagável no primeiro lugar que tiver indicado. Ok? E não havendo qualquer indicação, ele é pagável, né, no lugar da sua emissão. Isso é uma forma de você solucionar questões que podem existir na prática, porque às vezes não são preenchidos esses elementos, porque estes já não vêm pré-enchidos, não é? Bom, se não tiver o lugar da emissão, o artigo 2º, inciso 2, considera-se emitido o cheque no lugar indicado junto ao nome do emitente, tal qual nós já vimos na letra de câmbio, na nota promissória. Ok? Bom, ou você emite um cheque, saca contra um banco, ok? Então não é cheque. Aqui a lei exige uma qualidade especial para o sacado, que é a qualidade de ser instituição financeira ou banco. A lei de cooperativa permite também que se saque contra a cooperativa em determinadas circunstâncias. Bom, o artigo 4º da lei de cheque traz aquilo que a doutrina costuma chamar de pré-requisitos para a emissão do cheque. Uma coisa são os requisitos do título, outra coisa são elementos ou situações antecedentes à própria emissão do cheque, que são os pré-requisitos. Para que alguém possa emitir um cheque, primeiro tem que ter feito um contrato com o banco, normalmente um contrato de conta corrente, mas pode ser de outro tipo de contrato, mas via de regra é um contrato de conta corrente. E o segundo pré-requisito é que ele tem que ter fundos disponíveis em poder do sacado. Fundos disponíveis em poder do sacado significa que você tem que ter dinheiro no banco. O dinheiro pode estar na sua conta corrente, numa conta de aplicação com resgate automático, pode ser uma conta de crédito escritural, como é o cheque, chamado cheque especial. Enfim, se houver recursos nessas contas de acesso imediato, você terá fundos disponíveis em poder do sacado. Ok? Vejam que coisa interessante. Ter fundos disponíveis em poder do sacado é um pré-requisito para a emissão de cheques. Você não deveria nem pode emitir um cheque sem fundos. É por isso que fala de cheque sem fundos. Não é? Mas a existência de fundos disponíveis não pode ser verificada por quem recebe o cheque naquele momento. Ela só é verificável no momento da apresentação de cheque, do cheque para o pagamento, quando o credor ou deposita o cheque ou apresenta, como se diz, na boca do caixa. Ok? Então, este é o momento em que pode ocorrer a verificação de existência de fundos. Vejam, o outro pré-requisito, como eu já me referi, é a existência ou a pré-existência, a emissão de um contrato entre sacador, que é o dono da conta, e sacado, que é o banco. Ora, se existe um contrato adrede, prévio, pelo qual o banco se obriga a pagar os cheques que vierem, não há, como há na letra de câmbio, a necessidade do aceite, porque o aceite já foi dado. O aceite, não, tecnicamente, não aceite, mas o banco já concordou previamente, quando fez o contrato, que toda vez que chegasse um cheque, e os cheques são pagos pela ordem de apresentação, não pelo momento em que foi emitido, mas pela ordem de apresentação. Toda vez que chegar um cheque e tiver fundos disponíveis, o banco paga. O banco não pode dizer, não vou pagar, vou olhar e tal. Isso não significa que os bancos não devam ter certos cuidados. Quem já emitiu um cheque com valor significativo sabe que normalmente o banco lhe consulta. Você, fulano, emitiu um tal cheque neste valor? Ah, sim, emiti. Então o banco paga.
ok? Por uma cautela. Mas a lei diz exatamente isso, que o banco não pode recusar o pagamento do cheque desde que haja fundos disponíveis, ok? Bom, portanto, não existe aceite, ok? Então, assim que o cheque é apresentado, e como eu disse, os cheques são apresentados são pagos pela ordem de apresentação, não pela data de emissão, não é? O banco tem que pagar. Bom, agora existem algumas espécies de cheque que eu vou falar com vocês num outro encontro. Por enquanto, vocês viram aí quais são os requisitos essenciais e os pré-requisitos para a emissão de cheque. Até a próxima.